Ela é cineasta, filha de Alfenas e já possui algumas produções em seu currículo do cinema nacional. Eu converso hoje com Maria Tereza Azevedo, a Maritê. Maritê, seja bem-vinda. Muito obrigada pela sua Obrigada. disponibilidade. Primeiramente, eu gostaria que você contasse para a gente como que começou a sua história com o cinema. Então, na realidade, foi em Alfenas mesmo, né? Eu acho que tem dois pontos aí que ocorreram em Alfenas que foram importantes. Um deles é que meu pai tinha o hábito de passar filmes aos domingos, né? Assim, aos domingos no lençol do vizinho, né? Então, assim, e aí as pessoas iam lá assistir esses filmes. Então, eu passei a minha infância assim, curtindo e vendo e vivenciando essa experiência, né? Então, essa experiência de ver, eram filmes mudos, né? Era um projetor antigo da Pathé Baby, com perfuração no centro e tal. Então, assim, era essa atividade. A outra coisa foi o movimento de cineclubismo no estadual, né? Eu fiz o clássico no estadual, e aí a gente via Bergman, via Buñuel, sabe? Então, assim, ele discutia os filmes, né? Então, era uma coisa, assim, incrível, né? E quais que você diria que são suas maiores influências dentro da arte do cinema? No documentário, né, eu tenho, é engraçado falar isso, mas eu tenho influência do Paulo Freire para falar de documentário, né, essa coisa, né, ele é da educação, mas essa questão de não dar voz, né, porque a voz todos têm, é você dar escuta, né, para as pessoas. Então, no documentário, eu primo muito isso, né, dessa coisa de deixar que as pessoas falem, respeitar o tempo de cada um. E falando em história, né, o que existe por trás, qual a história de As Cores que Habitamos? Uma coisa que eu achei incrível, né, quando eu cheguei aqui, que era a multiplicidade de cores que tinham numa sala de aula, né, porque eu dava aula no curso de artes, né, na graduação, e aí você olhava a sala, porque eu estava mais em São Paulo, né, dava aula na Unimep, né, então era uma sala muito igual, uma cor só. E aí, quando eu fui para lá, que eu vi vários tons de pele, né? Eu fiquei muito encantada com isso. Falei, gente, isso é o Brasil, né? Isso é o Brasil, com esses vários tons de pele, mas sutis tons mesmo, não era assim, muitas cores, né? E aí eu fiquei com isso na cabeça, desde aquela época, né? E aí comecei a pensar que são essas cores múltiplas, essas muitas cores, que na realidade constroem a nossa cultura, né? Eles é que são a nossa cultura, né? Como que você vê a importância de abordar esse tipo de tema num filme? Então, eu acho que é tipo assim, é uma chamada de atenção. Eu falei, gente, olha bem, olha, né, de que somos feitos, né? Nós todos somos feitos de todas essas culturas, né? Né, todas essas culturas, todas essas músicas, essas danças, esses objetos, né, essas formas de ser e fazer, elas estão em nós, né? A gente não pode ignorar isso, né? Então, assim, é quase que a importância que eu vejo, que eu acho que a gente precisa olhar para isso, né? Olhar para a nossa ancestralidade, né? E falando sobre os tempos atuais, como tem sido trabalhar com o cinema durante essa pandemia que estamos vivendo? Olha, muito difícil mesmo. Nós perdemos companheiros, parceiros, é, é, no meio que estavam em processo de gravação. A gente perdeu o rapaz que fez o som nos dois últimos filmes que eu fiz aqui na pandemia.
ele faleceu de Covid, né? Então, assim, é muito arriscado, né? Porque não tem cinema, não dá para ser online, não tem como ser online, né? Então, assim, nós suspendemos as gravações que a gente ia fazer agora, em abril, suspendemos todas, né? Algumas a gente vai voltar final de maio, outras em junho, né? E com relação a esse filme, quais são as participações, falando sobre elenco e tudo mais, quais são as participações de destaque do filme? Então, como trata de povos, né? Ele não tem uma participação de destaque, porque são todas essas pessoas, né? Então, porque ele foi organizado assim em grupo, um grupo de indígenas que eram da Universidade Federal do Mato Grosso, que tinham 5 ou 6 etnias, né, que se juntaram, né, e era em grupo, tipo rodas de conversa. No grupo afro, né, tinha o pessoal do Araés, né, que era um grupo também, era uma turma grande, era uma roda também de conversa. Tudo foi feito como rodas de conversa. E, Maritê, como que as pessoas podem acompanhar, então, esse mais novo lançamento seu, né, das cores que habitamos? Agora ele vai ter uma exibição especial no Festival de Cinema de Mato Grosso, no Cinemato, mas ele ainda não tem uma carreira, e ele vai começar uma carreira agora, ele vai para a televisão, para os canais, que ele é um telefilme, né? O edital era cinema para televisão, então, assim, provavelmente ele vai começar aí a carreira dele nos canais de TV. Uma última pergunta, sente saudade de Alfenas? Sinto demais, nossa, eu adoro Alfenas, sempre que eu posso eu estou por aí. É uma delícia em Alfenas, o clima super gostoso, aquela feirinha ali da prefeitura, ai, que delícia. Não, é muito bom, Alfenas é uma cidade ótima, né? Uma cidade muito gostosa, né? Muito bacana, eu adoro. Pretende voltar em breve para cá? Sim, assim que tiver uma brecha, tiver vacinada, logo estarei aí de novo.